Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar nesta apresentação sobre o tema propriedades da matéria, utilizando a perspectiva espírita. E vamos ter como referência o Livro dos Espíritos, especificamente o livro 1, capítulo 2. Caso você ainda não tenha visto, eu sugiro você assistir também o tema Espírito e Matéria, pois são assuntos complementares. Meu nome é Marcos Gonçalves, faço parte da equipe do NABEM, dos cursos doutrinários, e será um prazer ter você conosco. Bem, vamos começar o nosso estudo a partir da questão 29 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos espíritos superiores: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Lembrando aqui que ponderabilidade é no sentido daquilo que pode ser pesado, daquilo que pode ser medido, daquilo que pode ser avaliado. E era assim, na época de Kardec, em 1857, que a ciência definia a matéria. Matéria seria aquilo que seria ponderável. Bom, os espíritos respondem: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Bem, sabemos que a ciência avançou e no século seguinte a Kardec, ela já constatava que matéria era na realidade energia, energia condensada. Então ela avançou nessa questão da ponderabilidade. Mas os espíritos colocam nesta questão aqui, 29, um conceito diferente, um conceito novo, que é fluido universal. O que seria esse fluido universal? Para bem compreendermos o conceito de fluido universal, que aqui é dito que é o princípio da nossa matéria ponderável, vamos voltar à questão 27 do Livro dos Espíritos, onde eles falam a Kardec que a matéria é um dos dois elementos gerais do universo. O espírito seria o outro. Resumindo, então, o que acabamos de ver, nós temos espírito e matéria como os dois elementos gerais do universo e, acima deles, Deus, o Criador de tudo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E juntos eles formam o que nós, espíritas, chamamos de a Trindade Universal. Ainda na questão 27, os espíritos disseram que ao elemento material era necessário ajuntar o fluido universal, que se distinguia por propriedades especiais. No nosso cotidiano, usamos a palavra fluido para designar toda a matéria não sólida, um líquido, um gás, uma matéria pastosa, um plasma, enfim. Mas fluido universal aqui é mais que isso. É considerado um elemento mais sutil, mais perfeito do que a matéria. Por isso ele foi considerado um elemento independente. Os espíritos ainda falaram que esse fluido está colocado entre o espírito e a matéria. Então aqui nós vemos no desenho a nossa Trindade Universal
Deus, Espírito e Matéria, nós temos agora já representado o fluido universal, que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Daí a sigla FCU, muito usada por nós. Então, FCU quer dizer fluido cósmico universal. Esse fluido universal é um velho conhecido dos povos orientais, desde a antiguidade. Os chineses o chamam de força Qi ou Chi, os indianos chamam de prana, e Mesmer, o pai da ciência do magnetismo como método de cura, já em 1779 reconheceu a existência desse fluido que a tudo preenche. Preenche desde o macrocosmo como o microcosmo. Falando ainda do fluido universal, esse fluido que tudo preenche, destacamos um texto do espírito André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier. Ele diz o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Muito bonito esse texto. E aqui fica claro que o fluido universal é a força nervosa de Deus, é o fluido divino, de acordo com André Luiz. E de fato ele tudo preenche. E assim também fica mais fácil entendermos Paulo de Tarso, quando discursava aos atenienses, né, e falava sobre aquele Deus que eles veneravam, um Deus desconhecido, eles que tinham tantos deuses, né? Então ele, aproveitando desse Deus desconhecido, ele fala do Deus verdadeiro. E ele declara: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Fica realmente mais fácil entendermos, portanto, essa palavra de Paulo de Tarso. O fluido universal, o nosso FCU, forma todo tipo de matéria. É por isso que os espíritos afirmaram na questão 30 que a matéria é formada de um só elemento primitivo, o fluido universal. Lembre que na questão 29, os espíritos afirmaram que esse fluido é o princípio da nossa matéria ponderável. Portanto, todos os corpos que consideramos simples, formados de um único tipo de átomo, um único tipo de elemento químico, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, carbono, cobre, enfim, todos eles são transformações do fluido cósmico universal. Até mesmo a luz, a eletricidade, como podemos ver na questão 27A, né, são também transformações do FCU. Kardec, aprofundando as questões sobre propriedades da matéria, pergunta aos espíritos na questão 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Os espíritos respondem: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então vemos aqui que o fluido cósmico universal sofre modificações incríveis, formando todo tipo de matéria. Na época de Kardec, a tabela periódica ainda engatinhava, ela não existia como conhecemos hoje. Né? Mas a ciência
já hoje concorda com essa visão dos espíritos, pois ela afirma que os elementos da tabela periódica, aqueles mais leves, hidrogênio, por exemplo, foram formados pelo Big Bang, e os mais pesados, como urânio, por exemplo, foram formados pela fusão e fissão nuclear no interior de estrelas ou na explosão das mesmas. Muito interessante, não? Kardec, avançando no estudo das propriedades da matéria, ouve dos espíritos, na questão 32, que todas as qualidades das substâncias são apenas modificações do fluido cósmico universal. E essas qualidades só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, o sabor, o odor, as cores, as qualidades salutares ou venenosas da matéria variam conforme a disposição, a existência de órgãos destinados a percebê-las. Bem, é fato que nem todos percebemos as qualidades das substâncias da mesma maneira. No nosso dia a dia, é normal vermos uma pessoa gostar de determinado alimento, esse alimento ser bom para ela, e o mesmo alimento para uma outra pessoa pode não ser tão saboroso, a pessoa pode não gostar, ou mesmo pode ser um alimento que não faz bem, um alimento que é indigesto para aquela pessoa. Então veja que há variação. E o que dizer das cores, então? Existem pessoas que enxergam o azul, outros enxergam o vermelho. Uns enxergam tons de amarelo, outros tons de rosa para o mesmo material, para a mesma roupa. Uns tons de verde, outros a mesma roupa com tons de marrom. Então há realmente uma variação na percepção das cores. Isso só falando dos humanos, não? Que falar de outros animais. E também nós vemos, por exemplo, bactérias que vivem em ambientes bastante ácidos, né? Ou mesmo animais, peixes que vivem em ambientes bastante hostis, onde nós, por exemplo, e mesmo outros animais, não conseguiríamos sobreviver. Então, de fato, varia a percepção das qualidades dos corpos, das substâncias, dos materiais, varia conforme a criatura, conforme o ser, não é verdade? No slide anterior, falamos que as qualidades da matéria, as qualidades das substâncias, são percebidas de forma diferente por nós. Agora, vamos lembrar um fato mais interessante ainda: o fato de que nem tudo nós percebemos. Por exemplo, é sabido que existem sons abaixo e acima da nossa capacidade de percepção auditiva. São chamados infrassons ou os ultrassons, que nossos ouvidos humanos não percebem. Da mesma forma, nossos olhos humanos não conseguem perceber todo o espectro de cores. Há, portanto, cores acima e abaixo da nossa percepção visual. Vemos no gráfico, no espectro eletromagnético, que apenas um pequeno pedaço desse espectro são ondas visíveis pelos nossos olhos humanos. Então vemos do range de 400 nanômetros até 700 nanômetros, é o espectro
é a banda de ondas que nós conseguimos enxergar. Então, as ondas mais longas, né, o vermelho, até o violeta, ondas mais curtas. É isso que nós conseguimos enxergar. Notem que é uma pequena parcela de todo o espectro existente. Portanto, nem tudo percebemos. E assim que nós, espíritas, quando falamos com espíritos, quando falamos das moradas espirituais, muitos entendem isso como uma coisa fora da realidade. Ora, o fato é que também existem elementos químicos fora da tabela periódica. Também existem elementos, substâncias que nossos sentidos não percebem. E, portanto, quando a ciência coloca a negação do mundo espiritual, ela de fato está sendo dogmática. Ela deveria, pelo menos por hipótese, aceitar como razoável a existência, a possibilidade da existência do mundo dos espíritos e, de fato, partir para uma análise sem preconceito, não é mesmo? Prosseguindo, trazemos agora de Emmanuel, no seu livro O Consolador, o seguinte trecho. Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida por sua mente. Por exemplo, se um silvícola que nunca teve contato com a civilização, se ele vê, por exemplo, um avião passando no alto, que interpretação ele pode dar daquilo? Pode achar que é um pássaro diferente? Portanto, vemos que Emmanuel realmente está bastante correto na sua afirmação. Ele segue. A criatura encarnada, com seus pobres 5 sentidos, tem notícias muito imperfeitas do universo. O aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, pois estes não conseguem ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Portanto, vemos aqui que Emmanuel confirma essa questão de muita coisa a gente não percebe. Muita coisa a gente não tem ideia que existe. Continuando, Kardec pergunta na questão 33 o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Ele está falando do fluido universal. Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Na sequência, Kardec comenta: esse princípio, que de tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Aqui Kardec fala com propriedade, porque ele estudou por muitos anos o magnetismo. Então ele sabia do que estava falando. Na Europa, a partir de Mesmer, no século anterior a Kardec, a ciência do magnetismo foi bastante praticada. Ela contava com vários discípulos, vários praticantes do magnetismo. E eles constataram, de fato, que através de uma ação fluídica, através do magnetismo humano, era possível, através da vontade,
se dá a uma substância um gosto específico, uma qualidade, né? E a água era muito utilizada. E nós, na casa espírita, até hoje temos a nossa água fluidificada, não é? Onde a água sofre uma ação magnética, uma ação fluídica, gerando efeitos salutares a quem toma. Outros exemplos de ação magnética, de ação fluídica, nós temos no passe, na imposição das mãos, nas vibrações que fazemos com intenção a uma pessoa, né? A prece, que é um poderoso agente fluídico. Então, temos esses exemplos de magnetismo. Kardec finaliza essa questão também afirmando que, graças ao fluido cósmico universal, por ser a base de todos os elementos materiais, né, é que você poderia, como é constatado, né, um mesmo elemento, um mesmo princípio, você fazendo uma adição de um outro átomo, por exemplo, você gerar resultados diferentes. Ele dá como exemplo a água, onde ela é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, sendo duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio. Se você acrescenta uma parte a mais de oxigênio, passando então termos duas partes de hidrogênio e duas de oxigênio, você já não tem mais a água como conhecemos, já temos uma água oxigenada, vulgarmente falando, né? Um elemento já corrosivo. Então veja, o mesmo princípio está em ambos as substâncias, mas com resultados bem diferentes. É uma amostra que tudo está em tudo. Bom, na questão 33, os espíritos afirmaram então que tudo estava em tudo, já que o mesmo elemento primordial, a mesma matéria primitiva, era suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Kardec então trata isso como uma teoria e aprofunda a questão, ele faz uma nova questão dentro da questão 33, por isso 33A. Ele pergunta: essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento? Entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Os espíritos respondem: essa opinião é exata. Falta acrescentar que também variam segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Só lembrando que a transparência ocorre quando o corpo tem as moléculas mais espaçadas, não é? Por exemplo, às vezes se aplica calor num corpo e espaça as moléculas, e isso pode dar transparência a esse corpo. Então é isso. No fundo, a matéria tem três elementos essenciais: força, movimento e a disposição das moléculas. Todas as outras propriedades de uma matéria não são nada mais que efeitos secundários, né, dessa matéria, ok? No slide anterior, nós concluímos que os elementos essenciais da matéria acabam sendo força, movimento e disposição das moléculas. Obviamente,
os espíritos responderam a Kardec conforme o entendimento da época. Lembre-se que nós estamos em 1857 e nessa época ainda nada se sabia da existência do átomo. O elétron foi detectado somente em 1897. A ideia que existia um núcleo no átomo foi sugerida somente em 1917. Então veja que realmente pouco se sabia na época. Hoje nós sabemos muito mais. Mesmo assim, quanto ainda não nos falta, não? Trago aqui um texto de Emmanuel no livro Domínios da Mediunidade, que foi editado em 1955, onde ele fala dos avanços da ciência. A Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. O veículo carnal, ou seja, o nosso corpo, agora não é mais do que um turbilhão, um redemoinho eletrônico, regido pela consciência. Como disse Emmanuel, vivemos num reino de ondas e vibrações. E para finalizar, vamos concluir dizendo que o FCU é a força fluídica de Deus, ele forma todo tipo de matéria, visível e invisível, até o nosso corpo físico, que existimos, vivemos e nos movemos nesse reino fluídico, conforme disse Paulo de Tarso. Tudo o que utilizamos para viver, até o ar que respiramos, vem, portanto, da bondade divina, que esses recursos que são emprestados por Deus devem ser utilizados de forma equilibrada e amorosa. Portanto, é nossa responsabilidade saber utilizá-los, pois daremos conta a Deus sobre todo bem ou todo mal que viermos a fazer com esses recursos. Bom, era o que temos para o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo consultar a bibliografia ao final da apresentação e também convido você a fazer a autoavaliação na própria plataforma do NABEM. Desejo um excelente dia para você.